Freitas foi um jornalista que padeceu, na época do Estado Novo, prisão na Ilha Grande, junto com Graciliano Ramos. Quando sai da prisão, ele tenta a vida fora, vai primeiro para o Uruguai, provavelmente por contatos da mulher dele, Lídia Bezuché, que, embora neta de Alencar, era gaúcha, vão de início a Montevidéu, e em Montevidéu ele escreve a sua experiência da prisão na Ilha Grande. Esse material, escrito por Newton em espanhol, nunca foi publicado. E eu achei por bem incluí-lo no volume, porque isto fazia pandan com as cartas. De Montevidéu, Newton vai para Buenos Aires, porque logo percebe que a vida não seria simples no Uruguai, não havia um campo jornalístico, intelectual suficientemente forte como para garantir o ganha-pão de ambos. Vai para Buenos Aires e, virador como ele era, em poucos meses se transforma em representante comercial do Brasil, ou seja, aqui da prisão para a representação diplomática. Chegando em Buenos Aires, entra em contato com vários grupos intelectuais separados entre si. Um dos vínculos mais fortes é com um conjunto de escritores galegos, republicanos, exilados em Buenos Aires, e que justamente por serem galegos, veem com bons olhos que Newton colabore no jornal deles em português. Ou seja, que na revista Correio Literário, que era um hebdomadário, saía todo domingo, formato grande, o Newton publicava uma coluna fazendo resenhas, divulgando artistas brasileiros, temas aqui, etc, etc. Vai dizer que temos aí o conjunto de cartas trocadas por ambos a partir de uma viagem de retorno de Newton ao Rio de Janeiro, onde conhece o Mário, na Taverna da Glória, que era o lugar que Mário frequentava e onde convivia com o pessoal mais jovem, etc, etc, nessa fase em que ele está meio desenganado da vida pública, não é? Estão as cartas, mas estão também alguns dos textos que ele publica na Correio Literário, e, fundamentalmente, estão os textos de memória, que, a meu ver, é talvez o mais interessante do volume. Não porque seja um grande texto de testemunho, mas sim porque coloca um problema teórico da maior relevância, ético, filosófico da maior relevância. Quem narra um testemunho é um outro, diverso, diferente de quem o padeceu. Quer dizer, quando você narra uma experiência vital, corrosiva, você não sai da mesma maneira que você entrou. E é sintomático que Newton tenha escolhido a língua do país em que estava residindo e não a materna. Quer dizer, que para dar conta do horror pelo qual ele passou, ele escolhe um espanhol duro, ruim, mas escolhe essa língua. Então, respeitei a versão que ele escreveu, ou seja, que os textos, em primeira mão, se dão no original e acrescentamos, então, uma versão em português. Qual a relevância do volume? Captar que um texto não se lê nunca em sintonia. Todo texto se lê de maneira diferida. Ou seja, que hoje, 70, 80 anos depois da experiência da prisão do Newton Freitas, a gente tem melhores condições de entender que cisão no sujeito se produz no momento em que ele perde a liberdade, em que ele é tratado como um dejeto, como um resto, como um resíduo, não é? E isto se cruza com as próprias experiências literárias dele, se cruza com o interesse tanto dele quanto da mulher dele, uma primorosa escritora, Lídia Bezuché, por Fernando Pessoa, por Kafka. Ou seja, que a gente capta, de alguma maneira, a vida literária se mexendo, a vida literária em ativo.
Eu acho que a função de quem edita um conjunto de textos tão heterogêneos é justamente poder devolver uma vida, outorgar-lhes a esses textos uma vida póstuma que seja suficientemente atraente como para o leitor contemporâneo poder deitar os olhos e dizer, bom, isto me interpela, isto me diz alguma coisa. Vou ler um pequeno fragmento de um dos cadernos que se chama A Colônia. Durante o dia carregavam-se tijolos do forno, que estava do outro lado do cemitério, para as construções. Outros trabalhavam nas vigas. As vigas são troncos de árvores que se transportam dos montes altos até a serraria do alojamento. Outras vezes, carrega-se areia. Desde que se reforçou a guarda do presídio, trabalhamos como escravos. Castilho embarcou ontem. Chermont há um mês que foi embora. Porém, ninguém mais. Outros estão no cemitério. Quando acabará isto aqui? Comenta a pessoa, tristemente. O quê? Algum dia isto vai acabar, afirmo. Somos nós que vamos acabar, continua a pessoa. Newton, o dia em que eu voltar a me sentar a uma mesa para comer com alguns amigos e um deles me disser, pessoa, faça o favor de se servir desse ensopado, chorarei. Desde que entrei aqui, eu nunca fui tratado com dignidade. É isso aí, amigo. Esta ilha é maldita. É aqui onde desembarcavam os escravos dos navios negreiros, seguindo logo para as plantações de café de São Paulo e para os fitos de Minas Gerais. Só maluquice histórica, hein, Paulino? Comentou Trindade, sorrindo. Não deixa de haver maluquice histórica num arqueólogo da cultura que se decide a gastar alguns anos catando esses fragmentos. Espero que outros malucos me secundem.